Bíblia, Neemias, capítulo 1, versículo de número 4. Neemias, capítulo 1, versículo 4, que diz assim: Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Vamos orar? Bondoso Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por tua bondade e misericórdia. Fala o nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Amados, Neemias foi um dos servos de Deus que ele usou para a reconstrução dos muros, para a reconstrução de Jerusalém. Jerusalém, pelo fato de ter desobedecido à voz do Senhor, foi levada cativa para a Babilônia, agora está sob domínio dos persas. E Neemias recebe uma notícia, triste, uma notícia desanimadora, e essa notícia está lá no versículo de número 3. Então, deixa aí sua Bíblia aberta, seu coração também, Neemias capítulo 1. E baseada nessa notícia e na lição desse texto, eu gostaria de extrair alguns princípios para a nossa fé. E o primeiro deles, amados, é que a vida pode trazer muitas desilusões. A vida nem sempre é um jardim florido. A vida nem sempre é um tapete aveludado. Nem sempre nos encontramos nos altares da alegria, nos púlpitos do contentamento. Às vezes, a vida é uma verdadeira trincheira de guerra. E é interessante, amados, que parece que nós temos uma tendência à desilusão progressivamente. E a primeira lição que eu gostaria de extrair desse texto é que a vida pode trazer algumas desilusões. Muito embora a gente cresça, a gente nasça num ambiente florido, cheio de sonhos, cheio de alegrias, parece que com o decorrer da vida a gente vai perdendo o sal, perdendo o gosto, perdendo o amor, o calor. Isso é muito interessante. Observa as crianças, por exemplo. As crianças são cheias de sonhos, seus desenhos são cheios de príncipes, de castelos, de princesa. Thalita essa semana veio me mostrar um desenho que ela tinha feito e eu observei o desenho. Não sei se é pela influência da psicologia, a gente acaba também lendo os desenhos, né? Que é uma forma de uma avaliação psicológica. E aí ela veio com alguns desenhos e eu perguntei: Thalita, o que é isso? Ela disse: aqui são algumas princesas. Ah, que bom. E do outro lado, ela disse: isso aqui são alguns príncipes. Eu não sei se eu chorava quando ela disse alguns príncipes, né? E eu quase dizia assim: não, minha filha, eu acho que isso aqui é alguns monstros, né? Que vêm aqui fazer medo nas princesas. Mas o fato é, amados, que no conto infantil existe sempre uma princesa e sempre um príncipe. A vida é muito colorida. Se você olha para os meninos, você vai ver geralmente que no mundo deles também não é um mundo de desilusão, é um mundo de realizações, é o mundo dos super-heróis, é o mundo entre que o bem sempre vence o mal. E você vai observar isso nos desenhos dos super-heróis, seja o Batman, seja o Homem de Ferro, seja o Super-Homem. Mas no decorrer da vida a gente parece que vai perdendo a essência desses desenhos, desses sonhos. E a gente começa a ter uma visão mais desiludida, desencantada da vida. Se você observar em alguns filmes, tem um filme clássico, Os Sete Pecados Capitais, que narra a história de um policial veterano e um policial novato. E o policial novo é aquele cheio de sonhos, é aquele encantado, é aquele que acha que a justiça vai trazer uma paz social. E aí
Tem o outro personagem, que é o policial veterano, que já olha para ele desanimando, olha, não é assim, não adianta correr, não adianta fazer isso, fazer aquilo outro, e a gente parece que vive nessa desilusão. Tem uma fala do filme Superman, Superman versus Batman, que eu achei interessante. A mãe dele é presa, e aí para ele soltar a mãe ele tem que matar o Batman. E aí ele diz uma frase interessante, ele diz assim: nesse mundo não tem como ficar bom. Olha que desilusão da vida. Para os filmes, o viver bem é sempre a caixa da Matrix, é aquele mundo irreal, porque no mundo real só tem tristeza. No mundo real, o casamento nem sempre é um conto de fadas. No mundo ideal, nem sempre a família é organizada. No mundo ideal, é o mundo que é o mundo de sofrimentos. E parece, amados irmãos, que muitas vezes nesse mundo que nós nos encontramos. Esdras, ele está, ou melhor, Neemias, ele está num mundo da sua época, que é o mundo do cativeiro, é o mundo da prisão. E aqui eu quero convidar você a deixar sua Bíblia aberta, lá no capítulo 1 do livro de Neemias. E aí você vai observar que Neemias está desiludido com algumas questões. Entre elas, olhe para a sua Bíblia, capítulo 1, versículo de número 3. Neemias está desiludido por conta da segurança pública da sua época. Versículo 3, a Bíblia diz que os muros estão derrubados. Muro é símbolo de proteção. E Jerusalém está desprotegida, Jerusalém está sem defesa, Jerusalém está aberta aos invasores, o povo está sem segurança e vulnerável a qualquer espécie de ameaça. A gente olha para os dias de hoje e vivemos numa sociedade muitas vezes desiludida também por conta da sensação de insegurança pública que temos. As nossas cidades, elas estão extremamente vulneráveis, também sem muros. E quando não existe muros, existe arrombamento. Quando não existe muros, existe assaltos, sequestros. As nossas cidades muitas vezes estão entregues às hordas da criminosidade. É o narcotráfico que campeia. É esse narcotráfico que é uma espécie de poder paralelo. Vivemos numa sociedade muitas vezes rodeada entre os cartéis do crime organizado, onde nós vivemos o drama da impotência, que muitas vezes temos medo até de sair de casa. É a desilusão, amados, da injustiça social. Você vai observar no versículo 3, o texto diz que não apenas os muros estão derrubados, mas as portas estão queimadas. E as portas queimadas, aqui, naquela época, os juízes julgavam as portas da cidade. Lembre-se que quando Absalão quer dar um golpe militar, ele começa a julgar as causas à porta do palácio. Então, quando Neemias diz que as portas estão queimadas, ele está dizendo também que a justiça não está sendo implantada na cidade. Ele está dizendo que está com a crise no judiciário de Jerusalém daquela época. Os juízes não julgavam mais as causas do povo. Os juízes estavam sendo vendidos ao suborno, à aptidão dos seus próprios ventres, vendendo sentenças e vendendo a justiça. Hoje não é diferente, amados irmãos. Nós vivemos também com a sensação que tira toda a nossa esperança, muitas vezes, ou que tenta arrebatar ela de nós, quando a gente percebe que os nossos muros estão derrubados e que também algumas de nossas portas, não vou dizer todas, mas algumas de nossas portas também estão sendo queimadas. Mas, observe o texto. O texto diz que a pobreza também reinava. E aí ele usa no versículo 3 ainda duas expressões que são dignas de atenção. A primeira, ele diz que o povo vivia em grande miséria. A pobreza reinava, a desigualdade social campeava.
mas também a Escritura diz que havia desprezo. A dor do desprezo, amados irmãos, a dor da impercepção por parte do outro, é algo que machuca a nossa alma. Enquanto a pobreza muitas vezes ataca o nosso corpo, o desprezo ataca a nossa alma. O povo estava se sentindo desprezado, alguns não tinham nem a quem recorrer. E o que é que ocorre diante disso, amados? E aí a gente se depara com a segunda lição desse texto. Que enquanto a vida gera algumas desilusões, a desilusão ela produz muita tristeza. Quantas pessoas estão tristes na nossa época e nesse momento de pandemia especial, ao ver que a justiça não está sendo feita, ao ver que os muros estão derrubados e nós não temos proteção muitas vezes econômica, social, de saúde. E aí a sensação que a gente tem, amados irmãos, e a consequência que isso pode gerar é uma consequência de tristeza. Observe na sua Bíblia o que é que Neemias faz diante de tudo isso. A Escritura diz que depois que ele escuta esse relato, no versículo 13, versículo 4, melhor dizendo, a Bíblia diz: tendo ouvido estas palavras, estas quais? As palavras de grande miséria, desprezo, muro derrubado e porta queimada. Quando ele escuta isso, a Escritura diz que ele se assenta, ele chora e ele pranteia. Aqui nós nos deparamos com a segunda lição desse texto. E a segunda lição é: as desilusões podem trazer muita tristeza. Perceba que a primeira consequência da desilusão é que a Escritura diz assim: tendo ouvido essas palavras, assentei-me. A primeira consequência de um coração triste, amados, é que existe uma paralisação da esperança. Perceba que quando ele assenta, quando ele escuta, ele para. A desesperança paralisa. A incredulidade é um sanguessuga da fé. O medo é a subtração da coragem. A desesperança é assassina da confiança. E aí, amados irmãos, quando ele escuta todo aquele relato, toda aquela notícia, quando ele abre o WhatsApp e escuta tudo aquilo, quando ele vai para o jornal e ele vê toda aquela declaração, a Escritura diz que ele senta. Nós vemos na Escritura alguns exemplos de pessoas que foram paralisadas pela tristeza e pela desesperança. Lembra dos 12 espias que foram olhar a terra? Eles voltaram extremamente desesperados, desiludidos, sem esperança, com o coração encharcado de incredulidade. E a Escritura diz que quando eles trazem os relatos, é um relato que tenta paralisar. Vamos ficar aqui mesmo, a terra lá é boa, é verdade, os cachos de uva são grandes, é verdade, a agricultura, a pecuária são excelentes, mas a gente é muito pequeno para lutar contra aquele povo. Vamos ficar por aqui mesmo. Vamos morrer no deserto. Vamos nos contentar com a sequidão. Vamos nos contentar com o solo rachado. Vamos ficar por aqui mesmo. A desesperança colocou os apóstolos de portas trancadas dentro da casa por muito tempo. Amados, a desesperança paralisa. E olha que isso durou um tempo. O versículo 4, a Bíblia diz que eles ficaram alguns dias nessa situação, paralisados. Eles ficaram parados. Quantos de nós, amados irmãos, diante dessa pandemia estamos tão somente paralisados? E eu não falo do ir e vir, e eu não falo da saída, é com os nossos sonhos frustrados, com a nossa expectativa esquecida. Ficamos, amados irmãos, com o nosso coração extremamente concretado, sem mobilidade, e é exatamente isso que a desesperança faz.
mas a Escritura diz que ele aconteceu uma outra coisa. Ele não paralisa e só. A Escritura diz que ele se assenta e chora. Algum momento nessa pandemia você já chorou? Algum momento nessa pandemia você já sentou e disse: e agora, José? Eu queria dizer em primeiro lugar aqui, amados irmãos, que chorar nem sempre é algo ruim. Eu acho que uma das nossas dificuldades é que nós estamos crescendo numa sociedade que não pode chorar mais, que entende o choro como uma manifestação de incredulidade, que entende o choro como uma situação de algo que é ruim. Mas eu quero dizer aos irmãos que nem todo choro e nem toda tristeza é má. Observe em Mateus capítulo 5, versículo de número 4, que a Escritura diz: mais do que felizes são os que choram. O Senhor Jesus Cristo nos incentivando e mostrando os benefícios das lágrimas. Eclesiastes capítulo 3, versículo 4, a Escritura diz que existe um tempo de rir e que existe um tempo de chorar. Romanos capítulo 12, versículo 15, o apóstolo Paulo nos leva e nos incentiva a chorar com os que choram. A Escritura diz, lá em Salmo de número 126, que as lágrimas são a semente da alegria. Aqueles que semeiam com lágrimas, com alegria colherão. Primeiro, amados irmãos, é importante que nós venhamos entender que nem toda lágrima deve ser um sinal de falta de fé ou um sinal de desespero. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 9, o apóstolo Paulo diz assim: agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Olha que paradoxal para a mente hedonista da nossa época. Paulo diz que se alegra pela tristeza do outro. E não existe nenhuma confusão, nenhuma contradição quando ele diz assim: chore com que chore, e agora ele diz assim: eu me alegro com o choro de vocês. Porque existe um choro que é abençoado, existe um choro que deve ser esperado, existe um choro que deve ser buscado por mim e por você. Paulo diz: se vocês estão tristes, como fruto de arrependimento pelos vossos pecados, eu me alegro. E se Paulo se alegra pelo choro da expressão do arrependimento, Deus se alegra também. Não se esqueça, Neemias chorou. Não se esqueça, Jesus chorou. William Hopkins, ele orava e dizia assim: Senhor, dá-me o dom das lágrimas. Amados irmãos, a fé não nos livra das tristezas. E esse é o primeiro alicerce que eu queria que nós viéssemos entender. Não se desespere, não se afogue em suas lágrimas, não se engasgue com seu choro, porque às vezes chorar é bom. O choro pode ser uma manifestação da nossa humanidade, da nossa pequenez. E toda vez que eu chorar dizendo assim: Senhor, tem misericórdia de mim, me socorre, isso é algo bom. É melhor o choro do arrependimento, é melhor o choro do reconhecimento das nossas limitações, do que os sorrisos e as gargalhadas da arrogância e da vaidade. A Escritura diz que ele chora, mas não somente chora. A Escritura diz no versículo 4 que ele lamenta. Olhe para a sua Bíblia. Neemias capítulo 1, versículo 4. Assentei-me, chorei e lamentei. Meus amados, o capítulo 1, versículo 1, diz que isso ocorreu no mês de Quisleu. Capítulo 2, versículo 1, diz que ele já está em Nissan. Ou seja, esse momento de assentar, esse momento de chorar, esse momento de lamentar,
durou cerca de 4 meses. Foram 4 meses assentado, 4 meses chorando, 4 meses lamentando. Pelo manual de psiquiatria, que diz que a gente precisa ter pelo menos 6 meses de tristeza excessiva, adicionada de outros sintomas, para que venhamos estar em depressão. A depressão tem sido muito vulgarizada nos nossos dias. O camarada está triste de tarde, à noite ele acha que está com depressão. Ele está triste ou esteve triste ontem, acha que está com depressão hoje. Está triste não é estar depressivo. Estar triste pode fazer parte da nossa natureza humana. Homens se entristecem. A Escritura diz que o Espírito Santo se entristece, amados irmãos, diante dos nossos pecados. Se o Espírito Santo, sendo Deus, se entristece, por que nós não devemos conviver ou aprender a ter mais resiliência com as nossas tristezas, meus amados? Então, não fique triste com a sua tristeza. Ela faz parte da sua natureza humana. Esse lamento era profundo e duradouro. Agora, uma coisa a gente precisa entender, amados, é que as desilusões, muitas vezes, elas podem embaçar a nossa visão. As nossas tristezas podem desnortear as nossas orientações. As nossas tristezas podem driblar, amados irmãos, as promessas de Deus, se a gente não vigiar. Neemias chora, Neemias lamenta, Neemias paralisa, mas ele não pode esquecer, amados irmãos, de algumas coisas que você também não pode esquecer. A primeira delas, Neemias não pode esquecer quem ele é. Olha que interessante. O nome Neemias significa confortador. Aquele que consola. O nome Neemias significa aquele que consola. E agora, aquele que consola está precisando de consolo. Olha que irônico. Nos nossos momentos de tristeza, meus amados, você não deve se esquecer quem você é. E quem você é? Você é a imagem e semelhança de Deus. Deus se preocupa mais com você do que a preservação dos golfinhos do oceano. Deus se preocupa mais com você do que com os pardais. Deus se preocupa mais com você do que com qualquer outra criação, mesmo sendo quem você é, regenerado ou ímpio. Você e eu, nós temos a imagem do Senhor. Então, nos momentos de agonia, lembre-se disso. Deus se preocupa comigo também. Os seus momentos de agonia, de crise, de choro, de lamento e de paralisação, lembre-se que Deus lhe ama. Lembre-se que Deus é o nosso consolador. E Neemias não pode esquecer disso. Neemias não pode permitir com que aquela notícia do muro derrubado, da porta queimada, da grande fome, venha desorientá-lo de quem ele é. E eu quero pedir a você, no nome do Senhor Jesus, saiba quem você é. Se você se voltou para Cristo e arrependimento e fé, o Espírito Santo habita no seu coração, assim como ele cuida das aves dos céus, dos lírios do campo, muito mais ele vai cuidar de mim e de você. Não se esqueça disso. A pandemia não é o lavar de mão de Deus. Não é o céu jogando a toalha da graça e do cuidado. Deus cuida de nós, irmãos, ainda que estejamos na cova dos leões. Deus está conosco, ainda que estejamos na fornalha de fogo ardente. Deus está conosco, ainda que seja nas prisões pelos reis Herodes, que tentam tolher a nossa liberdade religiosa, que tentam usar-nos como instrumento de enriquecimento ilícito, que tentam mandobrar dados da saúde pública para benefício próprio
ou para qualquer outra estrutura de divinização do seu próprio ventre. Deus cuida de nós. Não se esqueça disso. Quem é Neemias? Neemias é o copeiro do rei. Quem sabe para nós o copeiro é apenas um serviçal, mas um copeiro naquela época era o homem de confiança do rei, era uma espécie de primeiro-ministro. E por isso justifica acesso direto que Neemias tem diante do imperador Dário. É por isso que ele tem, amados irmãos, a liberdade de dizer: ó rei, se eu sou do teu agrado, manda cartas para eu colher árvores, manda cartas para me liberarem. Então ele tem acesso à presença do rei e por isso ele faz pedidos tão ousados. Ele não pode esquecer disso, que Deus cuidou dele desde o começo para um momento de crise. Às vezes Deus está nos preparando, irmãos, durante toda uma vida para esse momento, para sermos instrumento de consolo aos que choram. Então você está lá no trabalho, então seja um instrumento de consolo para aqueles que estão aperreados. Traga paz, traga confiança, traga fé. Não seja mais um que venha cantar o desespero. Não se junte ao coro da murmuração. Não se aglomere com a insatisfação nas redes sociais, com a indignação. Seja um instrumento de consolo, de fé. Ore. A terceira lição desse texto é que a fé em Cristo é um instrumento de vivificação da esperança. Fale comigo. A fé em Cristo é um instrumento de vivificação da esperança. A fé vivifica. A fé ressuscita. A fé nos ergue. A fé faz com que venhamos nos florescer diante dos escombros da vida. Olha que interessante. A crise não levou Neemias para um distúrbio alimentar, mas para o jejum. Olha o que a Escritura diz. Olhe para a sua Bíblia. Capítulo 1, versículo 4. Assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, 4 meses. E o que foi que ele fez depois? Olha que lindo. E estive jejuando e orando. Isso aqui é lindo, amados. Guarde isso no seu coração. Neemias não para no choro. Ele não para no lamento. Ele não para nas lágrimas. Ele não se entrega ao desespero. Ele não se entrega às notícias de muros derrubados, de portas queimadas, de grande miséria. Ele vai adiante. A fé de Neemias não leva ele para distúrbios alimentares, mas para o jejum. Depois da notícia, Neemias não teve anorexia nervosa, bulimia, transtorno de compulsão alimentar. Ele não teve nenhum transtorno alimentar, amados. Ele faz da crise uma oportunidade de jejum. Neemias vai buscar a Deus e ele faz isso com a prática do jejum. Quanto tempo faz que você não jejuma? Quanto tempo faz que você não busca a Deus a partir do sacrifício e da abstinência de alimentos e da consagração a Deus? Quem jejua tem pressa. Quem jejua, ele está dizendo que a sua preocupação é mais espiritual do que material. Quantos de nós, amados irmãos, nas nossas ansiedades, não podemos nos conter diante de uma geladeira fechada? Parece que dormimos sonhando com um pote de sorvete ou com uma barra de chocolate. Sonhamos com um churrasco ou com aquela carne ou com aquele objeto. O jejum foi
um meio que Neemias achou para buscar a Deus. Então jejue, escolha um dia por semana e ore. E jejue, faça a sua parte. Não fique criticando só o governo do município com suas reuniões de isolamento. Não fique criticando somente o Estado. Não fique criticando o governo federal, fazendo postagens sem piedade e sem espiritualidade. Meu amado, é tempo de falar menos e de orar mais. Mas veja o que é que a Escritura diz. Eu estive jejuando e orando. Como é que está a sua vida de oração? Como é que estão os seus joelhos? Tem orado tanto quanto tem falado? Tem orado tanto quanto tem desesperado? Tem falado com Deus mais do que falado com as pessoas? Tem escutado a Deus mais do que o WhatsApp, mais do que Datena, mais do que Jornal Nacional, mais do que Fantástico, mais do que o Jornal da Record, mais do que Cruzoé, mais do que Folha de São Paulo, mais do que Antagonista? Você tem escutado a Deus? Vamos orar, irmãos. É tempo de oração, é tempo de buscarmos ao Senhor. A crise não levou Neemias para o isolamento do desespero, mas para a oração da esperança. E aí ele ora. Depois de um momento de crise, depois de um momento de choro, depois de um momento de lamento, depois de um momento de paralisia, ele não se entrega, ele ora ao Senhor. E agora eu gostaria de observar com você a oração de Neemias. Olha comigo a oração de Neemias. Versículo 5. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que amam e guardam os teus mandamentos. Isso aqui é lindo, irmãos. Neemias é um homem de oração. No livro de Neemias são registradas mais de 10 orações. Capítulo 1, versículo 4, 2:4, 4:4, 5:19, 6:9. É um livro de oração. Hernando Dias Lopes diz, ao comentar esse texto, que um dos truques do diabo é manter-nos tão ocupados que não encontramos tempo para orar. Eu acho que essa pandemia, ela denuncia muito a nossa espiritualidade. Imagina aqueles que não oravam, que não liam a Bíblia, porque diziam assim: eu saio de casa de manhã, volto de noite, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Ah, pastor, como eu gostaria de ter tempo para ler os livros. E aí, amados, quem sabe temos mais tempo do que tinha antes. Mas continuamos sem orar, continuamos sem ler, continuamos sem buscar a Deus. E é por isso, amados irmãos, que essa pandemia vai demonstrar o quanto o nosso coração é distante de Deus, o quanto nosso coração tem que estar ali, debruçado diante da presença do Senhor, porque o que nos distancia de Deus não é o tempo, não é o trabalho, não é a família, não são os cônjuges. Quantas mulheres dizem: se meu marido fosse mais crente, fosse mais piedoso, fosse crente, eu me entregaria mais à obra. Isso é uma grande ilusão, amados irmãos, porque nós podemos servir a Deus com pureza, com integridade, com intensidade, aonde o Senhor nos plantar. Neemias é um homem de oração. E ele ora confiando no Senhor. Veja o que é que ele diz. Ah, Senhor Deus dos céus, grande e temível. Ele ora confiando no poder de Deus. Ele não vê Deus diminuído pela crise.
Ele não vê um Deus menor pela situação. A pandemia, amados irmãos, não é o abandono de Deus, nem a diminuição da sua soberania. Deus continua grande e temível. E Neemias sabe disso. E é baseado nisso que ele ora. Senhor, tu és grande e temível. Ele confia no Deus que responde a oração, por isso ele ora. Você confia que Deus é soberano? Fala a verdade. Na prática, a sua vida tem demonstrado que Deus está no controle? Que Deus não é refém de Pequim? Que Deus não é refém da Casa Branca, da Alvorada? Que Deus não é refém de governos, de partidos? Deus está acima de tudo isso. Você acredita nisso? Ou você vive como acreditasse nessa verdade? Ele confia na oração. O grande escritor John Bunyan, do Peregrino, ele disse: a oração é um escudo para a alma, um sacrifício a Deus e um açoite para Satanás. Eu vou contar aqui uma bênção. Não sei quando é que eu vou conseguir. Eu estou escrevendo um livro. Eu não sei quando é que esse livro vai sair. Mas tem um capítulo que eu falo sobre oração. E eu vou trazer um trechinho desse livro agora para vocês. A oração é o oxigênio para a alma. É uma vitamina para a espiritualidade. É uma ponte para a comunhão com Deus. Oração não é apenas o ato de falar com Deus, mas também a ação de Deus falar com seus filhos. Ore. Não só para a pandemia ser reduzida ou esses tempos serem abreviados. Ore. Não apenas para que a cura venha chegar. Ore. Não apenas para que a economia venha se restabelecer. Ore, não apenas pela normalidade, ore para estar com Deus. Ore para ter comunhão com Ele. Neemias ora, e a sua oração, ele deposita uma total confiança em Deus. Deus dos céus, não é o Deus da terra, não é o Deus pagão da árvore, dos rios, não é o Deus animista que está em tudo aqui, não é um Deus que se mistura com a criação, é o Deus dos céus. E esse Deus dos céus é grande e é temível. Neemias entende que Jerusalém está com a porta derrubada, com o muro caído, mas Deus não. Neemias entende que a crise pode estar na terra, mas a crise nunca estará no céu. Neemias entende que não existe gabinete de crise no céu. Deus não está descabelando. Não é o Deus do paganismo grego que precisa da ajuda de mortais para a resolução dos problemas. Não, ele é grande e ele é temível. Mas sabe o que é que ele faz também, amados? Versículo 6. Olhe para a sua Bíblia. No versículo 6, a oração de Neemias reconhece não só a soberania de Deus, mas ele reconhece o pecado do povo e o pecado dele. Olha o 6. O 6 diz assim: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração de teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite, pois os filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Agora ele coloca no plural, temos, ele se inclui. O problema não é do outro, o problema é meu também. Nas suas orações, invoque a Deus a misericórdia pelos seus pecados. Lembre-se, você é pecador. Uma vez eu estava aconselhando um pai, e o pai disse: pastor, eu educo,
meus filhos no caminho, mas eles têm uma natureza pecaminosa. E essa frase me chamou a atenção. Não que os pais, não que os filhos tenham natureza pecaminosa, mas é do pai não perceber que a natureza pecaminosa também está na nossa educação para com os nossos filhos. A corrupção do pecado também está nas nossas instruções, nas nossas percepções, também está nas nossas leituras. Somos tão pecadores quanto os nossos filhos. É um mendigo dizendo ao outro aonde encontrar pão. Ele tem a consciência, nesse caso aqui, que o povo está preso, que o muro está derrubado, a porta está queimada, é por conta do pecado, que eles não obedeceram à voz dos profetas, que anunciaram repetidamente que eles deviam se arrepender, que eles deviam abandonar a idolatria, que eles deveriam voltar-se a Deus em arrependimento e fé. Mas o que foi que fizeram? Cerraram profetas ao meio, jogaram Jeremias na cova, no poço, cerraram Isaías ao meio, esbofetearam Micaías, pediram a cabeça de Elias no prato. Era o pecado. As nossas orações, amados, nós devemos fazer um momento de confissão, de contrição pelos seus pecados. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Confesse seu pecado. A sua incredulidade, muitas vezes. A ansiedade desprovida da confiança em Deus. Confesse seus pecados. E ele faz isso. Agora, vê o versículo 7. O 7 diz assim: Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Amados, quando ele pede perdão, ele não pede perdão no atacado, ele pede no varejo. Ele não diz assim: Senhor, perdoa-nos os nossos muitos pecados. Não. Ele nomeia a iniquidade. Ele dá nome ao pecado. E ele diz: Senhor, nós somos corruptos, e somos corruptos porque não estamos guardando os teus mandamentos, os teus estatutos, nem os juízos que ordenassem a Moisés. Quando você for fazer confissão dos seus pecados, diga assim: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Diga quais são as áreas, dê nome aos bois. Porque aquele que dá nome aos bois, ele terá uma maior probabilidade de quebrantamento para com aquele pecado. Ele se sentirá mais iníquo, mais perverso. Senhor, tem misericórdia, porque eu estou em pecado aqui. E aí você vai perceber a desfiguração da sua alma. E o Deus que é rico em misericórdia, ele perdoará. Muitas confissões são genéricas. E nós precisamos fazer confissões específicas de pecado, porque sem elas não haverá quebrantamento. Mas ele não para por aqui. Olha o versículo 8. E o versículo 8, amados, a Bíblia diz: Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: Se transgredirdes, eu vos espalhareis por entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprires, então ainda que os ossos sejam rejeitados, estejam pelas extremidades dos céus, de lá os ajuntarei e os farei para o lugar, e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Isso aqui é lindo demais, irmãos. Neemias ora, alicerçado e firme nas promessas de Deus. Sabe o que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo que para a gente orar, a gente precisa ler a Bíblia também.
chegaram para a W. Tozer e disseram assim: Pastor Tozer, qual é mais importante, orar ou ler a Bíblia? E ele disse assim: meu filho, se eu perguntar a um passarinho qual é mais importante, a asa direita ou a asa esquerda? As duas são importantes. Porque oração sem Bíblia é fanatismo. Oração sem Bíblia é misticismo. E Bíblia sem oração é arrogância. Bíblia sem oração é ritualismo. Bíblia sem oração é espiritualidade morta. Nós precisamos orar e ler a Bíblia. Pedis e não recebeis, é porque pedis mal, ou para esbanjares nos vossos deleites. Neemias, ele ora firme nas promessas do Senhor. O Senhor disse que ainda que a gente tiver espalhado, se a gente orar, se a gente se arrepender, o Senhor vai congregar de novo. O Senhor vai ajuntar de novo. O Senhor vai reunir de novo e fará lá o teu nome novamente. Isso é extraordinário, amados irmãos. Mas para terminar, Neemias entende que oração tem que vir acompanhado de ação. Porque depois de fazer essa oração, o que é que ele faz? Ele vai lá no rei. E ele vai lá no rei e pede ao rei para voltar para casa. Isso aqui é uma falha que a gente tem, amados, que a gente acha que a oração da fé é você orar e ficar quieto. É você orar e não pedir ajuda. É você orar e não pedir socorro. Não, Deus é a minha provisão, então eu vou ficar calado. Não, eu já orei, então eu vou ficar quieto. Isso é perigoso. A Escritura diz que depois dele terminar a oração, ele vai lá no rei e conversa com o rei. Sabe o que eu aprendo aqui? É que ação e oração devem andar juntos. Se você pede a Deus, Senhor, me dá força para sair desse dia mal, para sair dessa tristeza excessiva, você também precisa fazer os meios. E que meios são esses? Começa a regular seu sono. Que meios são esses? Policie a sua comida. Que meios são esses? Lute contra o isolamento do seu quarto. Que meios são esses? Tente fazer a sua parte, converse com o rei, depois de sair da oração. E diga assim: Senhor, o que é que eu posso fazer? O que é que compete a mim? Porque o Senhor diz a Lázaro, sai, mas o Senhor diz ao povo, tirem a pedra. E qual é a parte que me cabe nessa restauração do caos? Qual é a parte que me cabe nesse momento que eu preciso de resiliência, de uma renovação? O que é que cabe a mim? Mas às vezes a gente diz assim: eu orei, então Deus vai fazer tudo agora. Então, Senhor, me dá alegria, mas eu continuo trancado no quarto. Senhor, me dá alegria, mas eu continuo trocando o dia pela noite. Senhor, me dá alegria, mas eu continuo fazendo as coisas irregulares. E se Deus não fizer, porque Ele não quer. Se Deus não fizer, porque Ele tem um plano na minha doença. Meus amados, faça a sua parte. Ore, chore e faça. E Deus vai responder a parte dele certamente. Agora faça a sua. Florescendo nos escombros. Assim como Neemias chorou, lamentou, parou. Eu quero convidar você a ir além disso. Jejue e ore. Faça um projeto, um plano diante de Deus. Senhor, no dia X eu vou jejuar. Faça um projeto diante de Deus. Senhor, eu vou ler X capítulo por dia. E eu vou começar o meu dia lendo a tua palavra. Faça um teste diante do Senhor. Você tem coragem de dizer assim: antes de abrir o WhatsApp, eu vou abrir a Bíblia. Você tem coragem de fazer isso? Senhor, antes
de assistir um noticiário, antes de pegar o jornal, antes de abrir o WhatsApp, antes de abrir o Facebook, eu vou abrir a Bíblia. Você tem coragem de fazer isso? Faça o teste. Você que tem orado, Senhor me ajuda, Senhor me livra, Senhor me protege, faça a sua parte. E Deus vai fazer a dele. Meus amados, que Deus em Cristo nos abençoe e que nós venhamos ter uma vida além do choro, além do lamento e além da paralisação. Eu quero orar por você. Eu quero orar nesse momento. Então vai chamando aí tua família e nós vamos orar nesse instante para a honra e para a glória de Deus Pai. Tá certo? Então vai chamando aí os meninos, vai chamando aí os filhos e nós vamos orar pedindo a graça do Senhor sobre as nossas vidas para a honra e a glória de Deus Pai. Eu vou pedir para minha esposa fazer essa oração. Então, Gislene, faz essa oração aí, por favor. Senhor, graças te damos, ó Deus, por mais um dia que o Senhor nos concede. Te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de termos as nossas lágrimas enxugadas pelo Senhor. Te agradecemos pelo privilégio de termos as nossas orações ouvidas e respondidas pelo Deus que tudo pode, pelo Deus que é grande e soberano e que tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Te pedimos, Senhor, por toda essa situação que temos vivido, que no meio delas, ó Deus, possamos tirar lições, crescer no Senhor, aprender a depender mais de Ti. Te imploramos pelo nosso país, te pedimos a Tua misericórdia, o Teu socorro, o Teu auxílio, pois muitas vezes somos tão limitados que não sabemos nem o que pedir ou como pedir. Então, Senhor, nós te imploramos, dá-te pressa em socorrer-nos, ó Deus, tenha misericórdia de nós. Guarda-nos, ó Deus, te louvamos pelo que o Senhor já tem feito, pelos livramentos que o Senhor nos tem dado até aqui. Muito obrigada, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Meus amados, eu gosto de trazer um abraço para todos. E hoje nós encerramos a nossa conferência online, falando sobre família, superando os desafios. E eu quero agradecer a cada pessoa que participou desse momento. E nós vamos começar uma outra série, a partir de quarta-feira, sobre E Agora, José? Reflexões sobre a pandemia, tá? Então, quero convidar você a participar conosco dessa nova série. Estamos preparando aí com muito carinho esse momento de isolamento, para que a gente possa estar junto, mesmo distantes, e que Deus esteja abençoando cada um dos irmãos. A nossa próxima live será terça-feira, às 20 horas. Então amanhã nós não vamos ter live, mas vamos ter terça-feira, tá certo? Então fica registrado aí, terça-feira, às 20 horas, teremos a nossa live. Eu quero convidar você a nos ajudar no nosso mini mercado. Nós montamos um mini mercado na igreja para doação de cestas básicas. Já doamos aí cerca de 60 cestas, fora ofertas que temos dado a algumas pessoas em necessidade. Então, se você quer ajudar a nossa igreja, a ajudar pessoas, então nos procura para que a gente possa ajudar, tá certo? Você pode procurar o irmão Max, Vanessa está aqui, então Vanessa, um abraço para você, coloca o telefone de Max aí, então ajude-nos a ajudar. E aí eu queria agradecer aos irmãos pelos momentos de oração, pelas contribuições, através de seus dízimos, das suas ofertas. Tem sido meses, amados irmãos, de desafios enormes, né? De mantermos os nossos compromissos em dias, aluguéis de congregações, aluguéis de obreiros, os salários de todos aqueles que fazem com que a ICB venha funcionar administrativamente e eclesiasticamente. Isso seria impossível de não ser feito se não fosse a partir das ofertas dos irmãos, dos dízimos. Então, eu queria agradecer aos irmãos por isso, tá? Então, que Deus esteja abençoando cada um de vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, um grande abraço e até terça-feira, às 20 horas. E no dia 20,
nós vamos começar aqui a nova série E Agora José. Quarta-feira a gente começa, tá bom? Então, um grande abraço e que Deus abençoe. Terça-feira estamos aqui de volta, tá bom? Tchau.